Número 3, Biologia, segundo ano, do ensino médio. Esta aula é referente à semana 4 de agosto. Sistema digestório. O que vamos ver hoje? O que é digestão, por que temos que comer, os tipos de digestão, o caminho do alimento no tubo digestório, as glândulas que auxiliam na digestão, a digestão química e o alimento ao longo do tubo. Sistema digestório. O que é digestão? Conceito. Digestão é a transformação dos alimentos em substâncias menores e mais simples para que possam ser absorvidas pelo nosso organismo. O sistema digestório, quimicamente, ele acontece assim. Existe uma equação, que é essa que está aí, glicose mais oxigênio, e o produto é gás carbônico e água mais energia. Da onde vem a glicose? Da digestão, né? Ou seja, do alimento que nós consumimos. O oxigênio se obtém na respiração, tá? Você libera na respiração o gás carbônico e água, e o organismo fica com a energia que é para você usar nas suas atividades. Aí nós temos aí o sistema digestório, né? Mostrando o sistema, as localizações. Aqui nós temos o caminho do alimento no tubo digestório. Na boca, esse alimento sofre a ação da língua, do dente e da saliva. Aí ele passa para a faringe, depois para o esôfago, estômago, chega no intestino delgado, ele vai passear aí no duodeno, no jejum e no íleo. Aí ele vai para o intestino grosso, passeia no seco, cólon, reto e sai pelo ânus. Na deglutição, os dentes transformam o alimento sólido em pequenos pedaços, aumentando a superfície de contato e favorecendo a ação de enzima digestiva. Esse processo da ação do dente é chamado de digestão mecânica. Aí vem a saliva, que é a digestão química, produzida pelas glândulas salivares. Nessas glândulas liberam a enzima chamada amilase salivar, né? Enzima amilase salivar, que tem a pitialina. Essa pitialina ela vai atuar, vai quebrar o glicogênio e o amido, tá? Que vai produzir uma molécula de maltose. Tudo isso acontece no potencial hidrogeniônico neutro, um percentual que não é nem ácido nem básico. Sistema digestório, esôfago, característica descrevendo o sistema digestório. É um tubo longo e delgado, ele mede cerca de 25 centímetros e ele funciona através de movimento peristáltico, né, que é esse movimento que nós engolimos. Função desse esôfago: levar o alimento triturado até o estômago. Aí vem essa pergunta: se comermos de cabeça para baixo, o alimento vai para o estômago ou para a cabeça? O estômago, característica, tem a forma de uma bolsa ou saco, tem capacidade de armazenar cerca de 2 litros. Esse estômago ele é revestido por uma mucosa, né, um líquido gosmento protetora. Ele tem uma abertura superior chamada de cardio, observe na figura, e tem uma abertura inferior chamada de piloro. Qual é a função do estômago? O estômago ele produz o suco gástrico. De que é formado esse suco gástrico? Água, ácido clorídrico, enzima digestiva, tá? O ácido clorídrico ele mata os micro-organismos. A enzima, né, que é a principal enzima que tem lá é a pepsina, ela digere as proteínas. Então as proteínas começam a ser digeradas, né, ser quebradas, né, no estômago. Digestão no estômago. O bolo alimentar entra em contato com o suco gástrico, né? Esse alimento ele está na boca é chamado bolo alimentar e chegou no estômago como bolo alimentar. Agora ele vai ser transformado pela ação da pepsinogênese, que vai quebrar a pepsina, né? Vai liberar a pepsina que quebra a proteína, transformando a proteína em peptídeo. A renina, que é para as crianças, né? Que a renina vai atuar na coagulação das proteínas do leite. Lipase gástrica, vai quebrar os lipídios, né? Ou seja, vai transformar esse lipídio em ácidos graxos e glicerol. O pH do estômago, ou seja, esse, né,
O suco gástrico tem um pH ácido, ou seja, de uma escala de 0 a 14 é 2. O bolo alimentar, que veio, né, formado na boca, que chegou no estômago, agora ele vai sair, né? Ele já mudou de nome depois desses processos, ele passa a ser chamado quimo, e ele vai permanecer ali 4 horas no estômago. Passou esse período, ele migra para o intestino delgado. Chegou no intestino delgado, que é um órgão que tem uma característica, né, dividida em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. Ele mede cerca de 6 metros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. Apresenta velocidade e microvelocidade, que são aquelas ondulações, né? Função do intestino delgado: produzir suco entérico, absorção de nutrientes, ou seja, 90% dos nutrientes absorvidos no intestino delgado, os outros 10% ocorre no estômago e no intestino grosso. Observa aí a importância do intestino delgado. No intestino delgado, ele produz também o suco pancreático, né, que é produzido pelo pâncreas. Esse suco é lançado no duodeno. Esse suco pancreático tem um pH em torno de 8, né, formado por íons de bicarbonato. A função dele é neutralizar a acidez do quimo que veio do estômago. Ele também produz as enzimas tripsina e quimiotripsina, que vai quebrar a proteína, transformando essa proteína em peptídeos. Ele tem a amilase pancreática, que vai quebrar o amido, transformando esse amido em maltose. Ele tem a limpase pancreática, que vai agir nos lipídios, transformando eles em ácido graxos e glicerol. Ainda no estômago, ele produz também um suco entérico, que é produzido, no intestino delgado, que é produzido lá no duodeno. E também as enzimas enteroquinase, que vai agir na tripsinogênese, transformando em tripsina. A enzima maltase vai agir nas maltoses, transformando em 2 moléculas de glicose. A sacarase vai agir nas sacaroses, transformando elas em glicose e frutose. A lactase vai agir na lactose, transformando em glicose e galactose. E a peptidase, que vai agir nos peptídeos, transformando em aminoácido. Ainda no sistema digestório, né, chegamos à bile, que é um líquido esverdeado amargo produzido pelo fígado. Esse líquido ele fica armazenado na vesícula biliar. Ele não contém enzima digestiva e tem uma função de emulsificar gordura, ou seja, transformar aquelas gotas grandes de gorduras em gotas pequenas, que aí ele vai favorecer a ação das lipases. Neste momento, aquele bolo que estava lá chamado de quimo, ele vai sair dali já em forma de quilo. Tá? Aí é como ocorre a absorção de nutrientes, né? Eles atravessam as células do revestimento intestinal e passam para o sangue, onde eles vão alcançar as células que vão transportar esses alimentos, né? Então está aí a microvelocidades e a velocidade intestinal. Observa que o nutriente entra em contato com a velocidade intestinal e vai entrar nas capilares sanguíneos. Chegamos no intestino grosso, né? Ele é dividido em 4 partes principais: seco, ou o número lá, cólon, transverso, descendentes e reto e ânus. Ele mede cerca de 6,5 centímetros de diâmetro e 1,5 metros de comprimento. Função dele: absorção de água e formação das fezes. Quanto mais tempo se demora para liberar as fezes, mais ela endurece. Por quê? Aí nós vamos para a formação das fezes, né? O quilo, ele vai ser transformado em fezes. Aí ocorre grande absorção de água e sais minerais no intestino grosso e absorção de vitaminas produzida pela flora bacteriana. Que vitaminas são produzidas aí? A B12 e vitamina K.
as glândulas anexas, que auxiliam na digestão. Nós temos as glândulas salivares, observa na figura a localização delas. Elas são as parótidas, submaxilar e a sublingual. Tem o pâncreas, olha, observa a localização dele, né? Ele produz o suco pancreático e a insulina, né? A insulina, ela faz parte do sistema endócrino, tá? Sistema digestório ainda, as glândulas que auxiliam, né? Tem o fígado, função dele, produção de bile, que é aquela substância que vai dissolver, emulsificar, quebrar as gorduras, e a vesícula biliar, né? Que tem a função de armazenar a bile. O sucesso, meus amigos, é a soma de pequenos esforços repetidos dias por dias. Neste momento, se for sair de casa, use máscara. Boa tarde a todos.